Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Corpus Christi. O evangelho que vamos meditar nesta solenidade encontra-se em Lucas capítulo 9, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ele levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a celebração da solenidade do corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, é para nós motivo de alegria, porque celebrar a festa do corpo e sangue de Cristo é celebrar a comunhão que fazemos com Ele. Comunhão, não apenas o gesto de comungar do corpo de Jesus, mas comunhão é fazer comunhão com a vida de Jesus, com a missão de Jesus. Comunhão é uma união comum, isto é, temos algo em comum com aquele que comungamos. Quando comemoramos o corpo e sangue de Cristo, ele passa a fazer parte da nossa vida. Comungar do corpo de Cristo é permitir que Deus faça parte da nossa vida. E nós passamos a fazer parte da vida de Cristo. Portanto, comungar significa, entre outras coisas, compactuar, concordar, fazer a nossa vida e a causa daquele com quem comungamos. Comunhão é compromisso. Comunhão não é apenas receber Jesus em comunhão, mas ter um compromisso com Ele, ter uma aliança com Ele, ter uma missão comum com Ele. Quando comungamos, assumimos o compromisso com Cristo de continuar a sua missão. Sabemos que sem alimento não é possível viver. Precisamos do alimento para nos manter vivos. Porém, o alimento que aqui recebemos é muito mais que o alimento material que conhecemos. É o alimento para a alma, para a vida eterna. Quando participamos da celebração eucarística, Deus nos oferece 2 banquetes, cada qual com ricas iguarias: o banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Na mesa da palavra, nos alimentamos com a sua palavra. O Verbo se fez carne e habita entre nós. E nós assumimos o compromisso verdadeiramente de proclamá-lo e pregá-lo. Quando nos alimentamos da Eucaristia, nos alimentamos do próprio corpo e sangue de Jesus, que passa a fazer parte em nosso corpo.
o sangue de Cristo passa a correr em nossas veias e nos faz próximos dele. Nós nos tornamos divinos cada vez que comungamos. Por isso temos um grande compromisso: ser coerente com a comunhão que recebemos. Cristo é, portanto, o pão vivo descido do céu. Ele veio até nós como alimento. Deu a sua vida para que tenhamos vida. Quando nos alimentamos desse pão, diz o Evangelho, vivemos para sempre com Ele. Cristo é o alimento eterno, não perece jamais. Jesus é a nossa vida. O primeiro sinal deste sacramento que não perece é este: o pão é alimento, nutre e dá vida. Eis então o sinal eucarístico deste pão. A minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira. A minha carne, melhor dizendo, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E o meu Jesus se dá em alimento. O efeito da Eucaristia é tornar-nos aquilo que comemos. Como diz São Leão Magno, o efeito primeiro da Eucaristia é tornar-nos naquilo que comemos. No rito de ordenação dos padres, ouvimos do bispo: recebe a oferenda do povo para apresentá-lo a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Esta é a expressão que nós padres ouvimos no dia da nossa ordenação. Assim, o pão que celebramos é sinal de comunhão. Esse sinal era mais significativo em outros tempos, quando diante da família reunia-se ao redor da mesa o pai, que partia o único pão e o distribuía para todos. Um só pão se tornava carne e sangue, isto é, parte integrante da vida de cada um dos presentes. Carne e sangue são, na cultura semítica, polaridades que denotam totalidade, integridade. Como em nossa cultura usamos carne e ossos para expressar a totalidade da pessoa. Comer a carne e beber o sangue, portanto, significa alimentar-se do Filho do Homem inteiro, sem divisões. E o gesto de sair com a Eucaristia pelas ruas em procissão nos mostra daquilo que é figurado, de modo figurado, que Cristo está presente em nossa vida e caminha conosco, caminha na nossa história, faz também na nossa história, faz da nossa história da salvação. Que não estamos sozinhos. Esse gesto nos lembra que não estamos sozinhos, que Ele está conosco, que Ele nos acompanha em nossos passos e nos faz fortes e perseverantes na nossa fé. Que a divina hóstia sagrada, que o divino Redentor e Salvador, vindo ao mundo como alimento para nutrir a nossa vida, venha de fato neste dia de hoje, dia em que reverenciamos o seu corpo e o seu sangue, preencher a nossa vida. E que a comunhão que fazemos, a cada missa que participamos, não seja motivo para a nossa condenação, mas que seja verdadeiramente a nossa ida, o nosso encontro, a nossa comunhão com a vida e a missão de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja nesse dia que nos é consagrado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.